Meu casamento estava sendo transmitido ao vivo quando Brandon me rejeitou no altar, dizendo que eu era gorda e feia demais para casar com ele na frente de todo mundo que eu já conheci na vida. 300 convidados gravaram minha destruição para as redes sociais. Aí um estranho apareceu na porta, 1,90 m de elegância letal, e todas as pessoas poderosas na sala ficaram pálidas, como se tivessem visto a morte andando. Ele desceu o corredor, limpou minhas lágrimas e anunciou que ia casar comigo no lugar dele. Mas quando perguntei por quê, a resposta dele me gelou. Eu te observei por 6 meses, Kesha. Agora que te tenho, nunca vou soltar. Eu não fazia ideia se tinha sido salva ou tomada por algo muito mais perigoso. O que descobri sobre esse homem nas próximas 24 horas mudou tudo. Você precisa ouvir o que aconteceu depois. Eu não, disse ele. As palavras cortaram o salão de casamento em Miami como faca na manteiga. As mãos da Kesha tremiam enquanto segurava o buquê de rosas brancas. O coração dela batia tão forte que achou que todo mundo podia ouvir. O padre piscou confuso, boca aberta como peixe fora d'água. Como é? Perguntou o senhor idoso, ajustando os óculos. Brandon virou para encarar os 300 convidados lotando o salão de luxo. Lustres de cristal brilhavam em cima deles. O sol da tarde entrava pelas janelas enormes com vista para o mar. Tudo estava perfeito. Tudo. Menos o noivo. Eu disse que não quero casar com essa mulher, anunciou Brandon alto. A voz dele ecoou no piso de mármore e nas paredes com acabamento dourado. Olha para ela, é enorme. Fui forçado a esse arranjo pelas nossas famílias, mas recuso passar a vida com alguém tão feia. Gritos de choque explodiram de todos os cantos. A Kesha sentiu como se tivessem jogado gelo em cima dela. O vestido branco lindo, aquele que passou meses escolhendo, de repente parecia pesar 500 quilos. Lágrimas queimavam atrás dos olhos, mas ela se recusou a deixar cair. Ainda não. Não na frente de toda essa gente. A mãe dela levantou do primeiro banco. Brandon, como você ousa? O pai dele também se levantou, rosto vermelho escarlate. Filho, tínhamos um acordo. Não quero saber do teu acordo de negócio, pai, retrucou Brandon. Apontou para Kesha como se ela fosse lixo na rua. Não vou casar com ela. Procura outra pessoa para fundir empresa. Cansei. As lágrimas vieram então, quentes e rápidas, rolando pela bochecha da Kesha e destruindo a maquiagem. Ela sabia que Brandon não a amava. O casamento tinha sido arranjado pelas famílias para juntar as empresas dos pais, mas achava que pelo menos ele seria gentil. Achava que talvez com o tempo pudessem virar amigos. Nunca imaginou que ele a humilharia assim. Brandon começou a andar para a saída lateral. A multidão murmurava como abelha brava. Algumas pessoas já estavam gravando tudo no celular. Até à noite, esse desastre ia estar em todo que é rede social. Kesha queria correr, se esconder, sumir no chão. Para. Uma palavra, grave e dominante. A voz veio do fundo do salão, perto da entrada principal. Todo mundo virou para olhar, inclusive a Kesha. A visão dela estava embaçada de tanto chorar, mas conseguiu ver uma figura alta parada na porta. O homem entrou na luz e o ar da Kesha prendeu na garganta. Era o homem mais impressionante que já tinha visto. Parecia coreano, com maçãs do rosto afiadas e olhos escuros que pareciam ver tudo. Cabelo preto impecável. Usava um terno preto caro que provavelmente custava mais que o carro dela. O jeito que andava falava poder e perigo. Cada passo era suave e deliberado, como pantera andando na grama alta. Os convidados abriram caminho como o mar vermelho enquanto ele descia o corredor. Ninguém disse palavra. O silêncio era tão completo que a Kesha conseguiu ouvir a própria respiração. Ela notou vários homens na plateia ficarem pálidos ao vê-lo. Uma mulher perto da frente chegou a agarrar o colar de pérola e sussurrou algo que parecia oração. Ele parou bem na frente do altar. De perto, era ainda mais impressionante. Devia ter pelo menos 1,90 m. A presença dele preenchia o espaço inteiro. Quando os olhos escuros dele travaram no rosto da Kesha, ela sentiu eletricidade percorrer o corpo.
Nunca ninguém tinha olhado para ela daquele jeito, como se ela fosse preciosa, como se fosse linda. Meu nome é Sung Min, ele disse com voz suave como uísque caro, e eu vou casar com ela. O salão explodiu em vozes chocadas. Brandon girou, rosto retorcido de confusão e raiva. Quem diabos é você? Sung Min nem olhou para ele. Manteve os olhos na Kesha. Alguém que sabe reconhecer valor quando vê. A Kesha estava tonta. Isso tem que ser sonho. Homem assim não existe na vida real. Muito menos se oferecer para casar com noiva rejeitada em um casamento destruído. Ela abriu a boca, mas palavra nenhuma saiu. Você não pode simplesmente entrar aqui e tomar conta do casamento dos outros, gaguejou Brandon. Tentou suar duro, mas a Kesha ouviu o medo entrando na voz dele. Agora Sung Min olhou para ele. A temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Você deixou bem claro que esse não é mais teu casamento. Você saiu fora, eu só tô entrando no teu lugar. Um homem no primeiro banco se levantou rápido. Era mais velho, terno caro e parecia apavorado. Senhor Sung Min, senhor, não sabíamos que viria. É uma grande honra. Outros homens começaram a se levantar também, fazendo leve reverência. Kesha notou que o pai do Brandon tinha ficado completamente branco. Segurou o braço do filho e puxou para trás. Brandon, cala a boca, sibilou. Mas pai, ele não pode simplesmente roubar minha noiva? Ela não é tua noiva, você mesmo disse. A voz dele tremia. Não fala mais nada. Sung Min virou de volta para Kesha. Estendeu a mão e com delicadeza limpou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O toque mandou um arrepio pela espinha inteira. Você não me conhece, sussurrou ela. Um sorriso pequeno tocou os lábios dele. Transformou o rosto de intimidador para deslumbrante. Sei mais do que você pensa. Você trabalha na contabilidade da Chain Industries. É brilhante com o número. Faz voluntariado no abrigo de animal todo sábado. Faz o melhor bolo de limão de Miami. E merece alguém que veja o quanto você é extraordinária. Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe tudo isso? Porque eu sou dono da Chain Industries. Te observei por 6 meses, Kesha, esperando o momento certo. Isso devia ter assustado ela, um estranho observando ela. Mas o jeito que ele disse o nome dela, como se fosse algo sagrado, fez o coração dela disparar por motivo completamente diferente. E os olhos dele não tinham crueldade, nem nojento, só calor e algo que parecia quase fome. Isso é loucura, sussurrou ela. É, concordou ele. Mas ficar aqui, humilhada na frente de todo mundo, é menos loucura? Vem comigo, deixa eu te mostrar o que você vale. Ele estendeu a mão. Kesha olhou para ela. Era loucura. Completamente loucura. Ela não conhecia esse homem. Ele podia ser perigoso. Claramente era perigoso, pelo jeito que todo mundo estava agindo. Mas aí, ela olhou para o Brandon, que sussurrava com raiva com o pai. Ela pensou em enfrentar toda essa gente, nos vídeos que já estavam rodando online, em voltar sozinha para o apartamento vazio. Ela pegou a mão do Sung Min. Os dedos dele se fecharam nas dela quentes e fortes. O sorriso que ele deu fez as pernas dela friquejarem. Ele virou para o público. O casamento continua. Mesma hora, mesmo lugar. Daqui a 1 semana. Quem quiser celebrar com a gente, é bem-vindo. Quem não quiser, pode ir embora agora. Depois levou a Kesha pelo corredor. Ela segurava o buquê em uma mão e nele na outra. O vestido branco dela fluía atrás como uma nuvem. As pessoas olhavam enquanto passavam, mas ela manteve os olhos para frente. Nele, nesse estranho misterioso que apareceu do nada como um conto de fadas. Uma limusina preta, elegante e brilhando esperava do lado de fora. Um homem de terno preto abriu a porta. Sung Min ajudou a Kesha a entrar primeiro, depois deslizou para o lado dela. A porta se fechou, isolando o caos do salão de casamento. Ficaram em silêncio um momento enquanto o carro arrancava. A cabeça da Kesha girava. O que ela tinha acabado de fazer? Quem era esse homem de verdade? O que ele queria dela? Sung Min estendeu a mão e pegou a dela de novo. Respira, disse ele delicadamente. Você tá segura, prometo.
Quem você é de verdade? Perguntou ela. Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros e intensos. Alguém que esperou muito tempo por você. E agora que te tenho, nunca vou soltar. O jeito que ele disse, baixo e possessivo, mandou calor percorrer o corpo da Kesha. Isso era perigoso. Ele era perigoso. Mas enquanto o skyline de Miami passava borrado pela janela e o polegar dele traçava círculo na palma da mão, ela percebeu que não queria fugir. Queria saber o que acontecia depois. Eu sei que é estranho. Sei que você tá confusa e machucada. Mas prometo, se me deixar, vou passar todos os dias provando que você merece muito mais que ele. A voz da Kesha saiu quase um sussurro. Por quê? Você nem me conhece. Um sorriso pequeno tocou os lábios dele. Transformou o rosto de intimidador em deslumbrante. Sei mais do que você pensa. Você trabalha na contabilidade da Chain Industries. É brilhante com número. Faz trabalho voluntário num abrigo de animais todo sábado. Faz o melhor bolo de limão de Miami. E merece alguém que veja o quanto você é extraordinária. Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe tudo isso? Porque eu sou dono da Chain Industries, disse ele baixinho. Te observei por 6 meses, Kesha, esperando um momento certo. Isso devia ter assustado ela, um estranho observando ela, mas o jeito que ele disse o nome dela como se fosse algo sagrado fez o coração dela disparar por motivo completamente diferente. E os olhos dele não tinham crueldade nem nojo, só calor e algo que parecia quase fome. Isso é loucura. É, concordou ele. Mas ficar aqui humilhada na frente de todo mundo é menos loucura? Vem comigo. Deixa eu te mostrar o que você vale. Ele estendeu a mão. Kesha olhou para ela. Era loucura. Absolutamente loucura. Ela não conhecia esse homem. Podia ser perigoso. Claramente era perigoso, pelo jeito que todo mundo estava agindo. Mas aí olhou para o Brandon, que sussurrava bravo com o pai. Pensou em encarar toda essa gente nos vídeos que já estavam rodando online e em voltar sozinha para o apartamento vazio. Ela pegou a mão do Sungmin. Os dedos dele se fecharam nos dela, quentes e fortes. O sorriso que ele deu fez as pernas dela fraquejarem. Ele virou para o público. O casamento continua. Mesma hora, mesmo lugar. Daqui 1 semana. Quem quiser celebrar com a gente é bem-vindo. Quem não quiser, pode ir embora agora. Depois, levou Kesha pelo corredor. Ela segurava o buquê numa mão e nele na outra. O vestido branco dela fluía atrás como uma nuvem. As pessoas olharam enquanto passavam, mas ela manteve os olhos para frente, nele, nesse estranho misterioso que apareceu do nada como algo de conto de fadas. Uma limusine preta esperava do lado de fora, elegante e brilhando. Um homem de terno escuro abriu a porta. Sungmin ajudou Kesha a entrar primeiro, depois deslizou para o lado dela. A porta se fechou, isolando o caos do salão de casamento. Ficaram em silêncio um momento enquanto o carro arrancava. A cabeça da Kesha girava. O que ela tinha acabado de fazer? Quem era esse homem de verdade? O que ele queria dela? Sungmin estendeu a mão e pegou a dela de novo. Respira, disse ele delicadamente. Você tá segura, prometo. Quem você é de verdade? Perguntou ela. Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros e intensos. Alguém que esperou muito tempo por você. E agora que te tenho, nunca vou soltar. O jeito que ele disse, baixo e possessivo, mandou calor percorrer o corpo da Kesha. Isso é perigoso. Ele é perigoso. Mas enquanto o skyline de Miami passava borrado pela janela e o polegar dele traçava círculo na palma da mão dela, ela percebeu que não queria fugir. Queria saber o que acontecia depois. A limusine deslizava pelas ruas de Miami enquanto o sol começava a se pôr. Kesha via as luzes da cidade acendendo lá fora pelas janelas fumê. O vestido de noiva parecia apertado no peito, dificultando respirar. Ou talvez fosse só o pânico se instalando. Para onde a gente tá indo? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Sungmin sentava do lado dela.
totalmente relaxado, como sequestrar a noiva fosse coisa de terça-feira. Você acabou de invadir meu casamento. Teu casamento fracassado? Corrigiu ele delicadamente. Tem diferença. Kesha puxou a mão de volta, precisando de espaço de repente. Isso é loucura. Eu não te conheço. Você pode ser qualquer um. Pode ser perigoso. Eu sou perigoso, disse ele simplesmente. A honestidade dele assustou ela, mas não para você. Ela virou para encarar ele de frente. Na luz fraca do carro, ele parecia ainda mais bonito, o que parecia impossível. Mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Por que eu? Tem 1 milhão de mulher linda em Miami, magra, que realmente te conhece. A expressão do Sung-min suavizou. Ele estendeu a mão e colocou um cacho atrás da orelha dela. O gesto era tão íntimo que o fôlego da Kesha prendeu. 6 meses atrás, fui na Chen Industries fazer inspeção surpresa. Queria ver como meus gerentes tratavam um funcionário quando não sabiam que eu estava olhando. Te vi na copa dividindo teu almoço com a estagiária nova que esqueceu o dela. Depois tive passar o intervalo inteiro ajudando ela a entender o sistema contábil da empresa. Kesha lembrou daquele dia. A estagiária estava quase chorando, perdida com tudo. Isso é só ser legal. Não, isso é ser extraordinária, disse Sung-min. Depois, naquela semana, vi teu chefe levar crédito pro teu trabalho num projeto grande. Você sabia que ele fez. Todo mundo sabia. Mas você não falou nada porque não queria causar problema. Só continuou trabalhando, continuou sendo brilhante. Calor subiu pelo pescoço da Kesha. Você estava me espionando. Tava te conhecendo, corrigiu ele. Comecei a esperar ansiosamente ir na Chen Industries só para te ver de relance. O jeito que você cantarola enquanto trabalha, como sempre leva café pro segurança da portaria, aquele sorriso que você dá mesmo quando a pessoa não merece. A voz dele caiu mais baixa. E sim, notei o quanto você é bonita. Tuas curvas, tua pele, esses olhos que veem o bem em todo mundo. Você me cativou completamente. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Kesha sentiu lágrima ameaçando de novo, mas por motivo diferente dessa vez. Por que não me chamou para sair como uma pessoa normal? O riso do Sung-min foi escuro. Porque eu não sou pessoa normal. Quando vi o anúncio do teu noivado com o Brandon, pesquisei. Sabia o tipo dele, mimado, cruel, nunca ia valorizar o que tinha. Esperava estar errado. Comprei convite de última hora pro casamento, dizendo para mim mesmo que só ia garantir que você estava feliz. Ele balançou a cabeça. Mas quando vi ele te humilhar daquele jeito, não consegui ficar quieto mais. O carro virou da rodovia para a estrada particular. Palmeira dos dois lados, folha balançando na brisa da noite. Kesha sentia cheiro de água salgada pelo ar-condicionado. O que você faz exatamente? Perguntou ela. Todo mundo no casamento parecia apavorado com você. Sung-min ficou quieto um momento. Dirijo vários negócios. Alguns são totalmente legais. Outros existem na sombra. Lido com gente que não pode ir na polícia pedir ajuda. Resolvo problema que a lei normal não toca. Então você é criminoso. Eu sou um empresário que opera fora das regras tradicionais, mas tenho meu próprio código. Não machuco o inocente, protejo quem não consegue se proteger e sempre cumpro promessa. A mansão apareceu como um sonho. 3 andares de pedra branca e vidro empolhada bem na beira do mar. Luz dourada e quente brilhava de dentro. Fonte brilhava na entrada circular. Kesha tinha visto casas assim em revista, mas nunca imaginou estar em frente de uma. O motorista abriu a porta dela. Sung-min contornou e ofereceu a mão de novo. Dessa vez, Kesha pegou sem hesitar. O perte dele era firme e tranquilizador. Dentro, a mansão era ainda mais impressionante. Piso de mármore branco refletindo a luz de lustre de cristal. Janelas enormes mostrando o mar que se estendia para sempre. A mobília parecia cara e confortável ao mesmo tempo.
Uma mulher de umas 50 anos apareceu usando um vestido preto simples. Sr. Sung-min, bem-vindo de volta. Preparo o quarto de hóspede? Não precisa. Kesha fica na suíte master. Eu uso o quarto do terceiro andar. Os olhos da Kesha se arregalaram. Vem, eu fico aqui hoje à noite? A menos que você queira voltar para o teu apartamento, onde repórter provavelmente já estão esperando. O vídeo de hoje já viralizou. Teu endereço não é difícil de encontrar. O estômago dela despencou. Ela não tinha pensado nisso. Minhas coisas estão tudo no meu apartamento. Dá teu tamanho para a senhora Chen. Ela providencia tudo o que você precisar até amanhã. Fez um gesto profundo da casa. Quer ver a praia? É particular. Ninguém incomoda a gente lá. Kesha devia ter dito não. Devia ter chamado o táxi, ido para casa, consertado a bagunça como adulta, mas algo no Sung-min puxava ela. Talvez fosse o jeito que ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Talvez fosse o jeito que a pele dela formigava toda vez que ele tocava. Tá, sussurrou ela. Eles atravessaram a casa e saíram em um deck de madeira. Escadas desciam para a areia branca que brilhava prata no luar. O mar sussurrava na praia e estrelas espalhadas no céu como diamante em veludo preto. Era a coisa mais linda que a Kesha tinha visto. Sung-min tirou o paletó e gravata, pendurando no corrimão do deck. Dobrou o manga da camisa, revelando o antebraço forte. Depois tirou o sapato caro e pisou na areia. Kesha riu. Vai estragar teu terno. Tenho 100 ternos. Só tenho uma chance nesse momento com você. O coração dela deu pulinho. Ela abaixou e tirou o salto, depois juntou o vestido para poder andar. A areia era fresca e macia entre os dedos do pé. Ela se juntou a ele na beira da água, onde onda pequena lambia os pés deles. Falei sério no carro. Vou te proteger do Brandon, de qualquer um que tentar te machucar, do mundo inteiro se precisar. Por quê? Perguntou Kesha. O que você quer de mim? Ele virou para encarar ela de frente. O luar pintava o rosto dele em prata e sombra. Tudo. Teu tempo, tua atenção, teu pensamento. Quero saber o que te faz rir e o que te faz chorar. Quero te dar café da manhã e discutir contigo o que filme é melhor. Quero te ver vencer e comemorar cada vitória. Ele chegou mais perto. E sim, quero te tocar, te queijar, te fazer sentir coisa que nunca sentiu antes. O corpo inteiro da Kesha esquentou apesar da brisa fresca do mar. Isso é bem direto. Não acredito em jogar jogo, não com algo tão importante. A mão dele subiu para segurar a bochecha dela. O polegar roçou o lábio inferior dela. Manda-me parar e eu paro. Manda você querer ir embora e eu mesmo te levo para casa. Mas se ficar, entende que não tô procurando algo casual. Quando me comprometo, é para sempre. Ela devia estar assustada. Isso estava acontecendo rápido demais. Mas olhando nos olhos dele, Kesha não via nada além de honestidade e desejo. Desejo que a fazia se sentir poderosa, em vez de envergonhada. Me beija, respirou ela. Sung-min não precisou ouvir 2 vezes. Puxou ela para perto, uma mão na cintura e a outra deslizando para o cabelo dela. Quando os lábios dele encontraram os dela, Kesha sentiu como se raio tivesse acertado o corpo. O beijo começou gentil, quase perguntando. Os lábios dele eram macios e quentes. Ele tinha gosto de menta e algo mais escuro, algo emocionante. Depois as mãos da Kesha agarraram a camisa dele e tudo mudou. Sung-min fez som baixo na garganta e aprofundou o beijo. A língua dele traçou a costura dos lábios dela e ela abriu na hora. Calor explodiu nas veias dela. As mãos dele apertaram a cintura colando ela nele. Ela sentia cada plano duro do corpo dele através do vestido. Quando finalmente se afastaram, os dois ofegantes, Kesha se sentiu tonta. Lábios inchados e formigando. Sung-min olhou para ela como um homem faminto, como se ela fosse tudo o que ele precisava. Disse: Fica. Não só hoje. Fica comigo. Kesha sabia que era imprudente. Sabia que estava mergulhando em água funda sem checar pedra.
Mas parada nessa praia no luar, envolvida nos braços de homem perigoso que olhava para ela como se ela tivesse pendurado às estrelas, ela não conseguia se importar. Tá, sussurrou ela contra os lábios dele. Tuas curvas, tua pele, esses olhos que veem o bem em todo mundo, você me cativou completamente. Ninguém nunca tinha falado com ela assim. Kesha sentiu lágrima ameaçando de novo, mas por motivo diferente dessa vez. Por que não me chamou para sair como pessoa normal? O riso do Sung foi escuro. Porque eu não sou pessoa normal. Quando vi o anúncio do teu noivado com o Brandon, pesquisei. Sabia o tipo dele. Mimado, cruel. Nunca ia valorizar o que tinha. Esperava tá errado. Comprei convite de última hora para o casamento, dizendo para mim mesmo que só ia garantir que você estava feliz. Ele balançou cabeça. Mas quando vi ele te humilhar daquele jeito, não consegui ficar quieto mais. O carro virou da rodovia para a estrada particular. Palmeira dos dois lados, folha balançando na brisa da noite. Kesha sentiu o cheiro de água salgada pelo ar-condicionado. O que você faz exatamente? Perguntou ela. Todo mundo no casamento parecia apavorado com você. Sung-min ficou quieto um momento. Dirijo vários negócios. Alguns são totalmente legais, outros existem na sombra. Lido com gente que não pode ir na polícia pedir ajuda. Resolvo o problema que lei normal não toca. Então, você é criminoso? Sou empresário que opera fora das regras tradicionais, disse ele com cuidado. Mas tenho meu próprio código. Não machuco o inocente, protejo quem não consegue se proteger e sempre cumpro promessa. A mansão apareceu como um sonho. 3 andares de pedra branca e vidro empoleirada bem na beira do mar. Luz dourada e quente brilhava de dentro. Fonte brilhava na entrada circular. Kesha tinha visto casas assim em revistas, mas nunca imaginou estar na frente de uma. O motorista abriu a porta dela. Sung-min contornou e ofereceu a mão de novo. Dessa vez, Kesha pegou sem hesitar. O aperto dele era firme e tranquilizador. Dentro, a mansão era ainda mais impressionante. Piso de mármore branco refletindo luz de lustre de cristal. Janelas enormes mostrando o mar que se estendia para sempre. A mobília parecia cara e confortável ao mesmo tempo. Uma mulher de uns 50 anos apareceu usando um vestido preto, simples. Sr. Sung-min, bem-vindo de volta. Prepara o quarto de hóspede? Não, obrigado, Sra. Shen. Kesha fica na suíte master. Eu uso o quarto do 3º andar. Os olhos da Kesha se arregalaram. Espera, eu fico aqui hoje à noite? Sung-min virou para ela. A menos que queira voltar para o teu AP, onde o repórter provavelmente já está esperando. O vídeo de hoje já viralizou. Teu endereço não é difícil de encontrar. O estômago dela despencou. Ela não tinha pensado nisso. Minhas coisas estão tudo no meu AP. Dá a tua tamanho para a Sra. Shen. Ela providencia tudo o que você precisar até amanhã. Ele fez gesto profundo da casa. Quer ver a praia? É particular, ninguém incomoda a gente lá. Kesha devia ter dito não. Devia ter chamado táxi, ido para casa, lidado com a bagunça como adulta. Mas algo no Sung-min puxava ela. Talvez fosse o jeito que ele olhava para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Talvez fosse o jeito que a pele dela formigava toda vez que ele tocava. Tá, sussurrou ela. Eles atravessaram a casa e saíram num deck de madeira. Escada descia para a areia branca que brilhava prateada no luar. O mar sussurrava na praia, estrelas espalhadas no céu como diamantes em veludo preto. Era a coisa mais linda que a Kesha tinha visto. Sung-min tirou paletó e gravata, pendurando no corrimão do deck. Dobrou a manga da camisa, revelando o antebraço forte. Depois tirou o sapato caro e pisou na areia. Kesha riu. Vai estragar teu terno. Tenho 100 ternos. Só tenho uma chance nesse momento com você. O coração dela deu um pulinho. Ela abaixou e tirou os saltos, depois juntou o vestido para poder andar. A areia era fresca e macia entre os dedos do pé.
Ela se juntou a ele na beira da água e onde ondas pequenas lambiam os pés. Falei sério no carro. Vou te proteger do Brandon, de qualquer um que tentar te machucar, do mundo inteiro se precisar. Por quê? Perguntou Kesha. O que você quer de mim? Ele virou para encarar ela de frente. O luar pintava o rosto dele em prata e sombra. Tudo. Teu tempo, tua atenção, teu pensamento. Quero saber o que te faz rir e o que te faz chorar. Quero te dar café da manhã e discutir com você que filme é melhor. Quero te ver vencer e comemorar cada vitória. Ele chegou mais perto. E sim, quero te tocar, te beijar, te fazer sentir coisa que nunca sentiu. O corpo inteiro da Kesha esquentou apesar da brisa fresca do mar. Isso é bem direto. Não acredito em jogar jogo. Não com algo tão importante. A mão dele subiu para segurar a bochecha dela. O polegar roçou o lábio inferior dela. Manda-o parar e eu paro. Manda que você quer voltar para casa e eu mesmo te levo. Mas, se ficar, entenda que não tô procurando algo casual. Quando me comprometo, é para sempre. Ela devia estar assustada. Isso estava acontecendo rápido demais. Mas olhando nos olhos dele, Kesha não via nada além de honestidade e desejo. Desejo que a fazia se sentir poderosa em vez de envergonhada. Me beija, respirou ela. Sung-min não precisou ouvir 2 vezes. Puxou ela para perto, uma mão na cintura e a outra deslizando para o cabelo. Quando os lábios dele encontraram os dela, Kesha sentiu como se um raio tivesse acertado o corpo. O beijo começou gentil, quase perguntando. Os lábios dele eram macios e quentes. Ele tinha gosto de menta e algo mais escuro, algo emocionante. Depois as mãos da Kesha agarraram a camisa dele e tudo mudou. Sung-min fez um som na garganta e aprofundou o beijo. A língua dele traçou a costura dos lábios dela e ela abriu na hora. Calor explodiu nas veias dela, as mãos dele apertaram a cintura, colando ela nele. Ela sentia cada plano duro do corpo dele através do vestido. Quando finalmente se afastaram, os 2 ofegantes, Kesha se sentia tonta, lábios inchados e formigando. Sung-min olhava para ela como um homem faminto, como se ela fosse tudo que ele precisava. Fica, disse ele, voz rouca. Não só hoje. Fica comigo. Deixa eu te mostrar como é ser valorizada. Kesha sabia que era imprudente. Sabia que estava mergulhando em água funda sem checar pedra. Mas parada nessa praia no luar, envolvida nos braços de homem perigoso que olhava para ela como se ela tivesse pendurado as estrelas, ela não conseguia se importar. Tá, sussurrou ela contra os lábios dele. Eu fico. 3 semanas tinham passado desde que Kesha se mudou para a mansão. 3 semanas vivendo num mundo que ela nem sabia que existia. Toda manhã começava igual. Ela acordava no quarto master enorme com vista para o mar, e o Sung-min já estava lá com o café da manhã numa bandeja de prata. Você não precisa fazer isso todo dia, disse Kesha numa manhã de quinta, se apoiando nos travesseiros. Você provavelmente tem coisa importante de negócio para resolver. Sung-min colocou a bandeja no colo dela. Ovos mexidos perfeitos, fruta fresca, torrada com manteiga derretendo em poça dourada. Nada é mais importante que isso. Ele sentou na beira da cama, olhando ela comer com intensidade que no começo deixava ela sem graça, mas agora ela estava se acostumando. O jeito que ele olhava para ela como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. O que tem na tua agenda hoje? Perguntou ela entre mordida de morango. Reunião até meio-dia. Depois pensei em te ensinar umas técnicas de defesa pessoal. Você precisa saber se proteger. Ele estendeu a mão e limpou gota de suco do queixo dela. O gesto casual de intimidade fez o estômago dela dar cambalhota. E você? Kesha vinha pensando nisso há dias. Preciso decidir o que vou fazer da vida. Não posso ficar aqui para sempre comendo tua comida e dormindo na tua cama. Por que não? Perguntou Sung simplesmente. Porque preciso trabalhar, preciso de propósito.
Sempre quis abrir uma padaria, mas isso exige dinheiro, planejamento, alvará. Além do mais, tecnicamente ainda estou empregada na Chen Industries, mas não vou trabalhar desde o desastre do casamento. Você pediu demissão há 2 semanas. Pedi para a senhora Chen cuidar da papelada. Kesha quase deixou o garfo cair. Você o quê? Teu chefe roubava teu trabalho. O ambiente era tóxico. Você merecia coisa melhor. A expressão do Sung era fato consumado. Quanto à padaria, tem um imóvel comercial em South Beach que está vazio. É teu se quiser. Não posso simplesmente aceitar um prédio teu. Considera investimento. Eu acredito em você. Ele se levantou e beijou o topo da cabeça dela. Pensa nisso. Te vejo à tarde pro treino. Depois que ele saiu, Kesha ficou sentada na cama, cabeça girando. Essa era a vida dela agora, morando com um homem que entregava prédio de presente e fazia café da manhã todo dia. Homem que aos poucos roubava o coração dela pedaço por pedaço. Naquela tarde, na academia particular da mansão, Sung-min ensinava ela a quebrar a pegada, mãos dele envolvendo os pulsos dela, firme, mas cuidadoso. Gira pro lado do meu polegar. É a parte mais fraca de qualquer pegada. Kesha seguiu e se soltou fácil. Isso realmente funciona. Tudo que eu ensino funciona. Treinaram por 1 hora. No final, Kesha estava suada e ofegante, mas se sentia poderosa. Sung-min olhava para ela com aprovação e algo mais quente queimando nos olhos escuros. Um homem apareceu na porta da academia. Alto e magro, olhos gentil e cabelo preto caindo na frente. Chefe, precisamos sair em 1 hora se formos pegar o voo para Vegas. Obrigado. Tahun virou para Kesha. Tem um negócio em Las Vegas hoje à noite. Jantar de negócio. Queria que você viesse comigo. Kesha limpou o suor da testa com toalha. Jantar de negócio? Não vou atrapalhar? Você vai do meu lado. É onde você pertence. Tahun entrou na academia de vez. Nas últimas semanas, tinha virado quase amigo da Kesha. Trazia livro da biblioteca, ensinava jogo de carta e fazia ela rir com a história dos rivais de negócio mais ridículos do Sung-min. Diz sim, encorajou Tahun com um sorriso. Vegas é bonita de noite. Além do mais, o chefe fica insuportável quando você não está por perto. Fica olhando o celular a cada 5 minutos. Sung-min lançou um olhar que teria aterrorizado a maioria das pessoas. Tahun só riu. Tá, concordou Kesha. Mas não tenho nada bastante chique para jantar de negócios em Las Vegas. Já tá resolvido, disse Sung-min. A senhora Chen tem 3 opções esperando no teu quarto. 4 horas depois, Kesha estava em frente ao espelho numa suíte de hotel em Las Vegas, mal se reconhecendo. O vestido era verde esmeralda profundo, abraçando cada curva do corpo dela. Manga longa e decote que mostrava o suficiente para ser interessante. O cabelo estava estilizado em onda suave. A maquiadora que o Sung-min contratou deixou a pele dela brilhando. Você parece uma rainha, disse Sung-min da porta. Ele usava um terno cinza carvão que parecia pintado no corpo dele. O cabelo penteado para trás, mostrando traços afiados. Eu pareço cara, corrigiu ela, virando para encarar ele. Esse vestido provavelmente custa mais que meu carro custava. Ele atravessou o quarto em 3 passos e puxou ela para ele. Você parece inestimável. Tem diferença. O jantar era num restaurante exclusivo, no último andar de um cassino. Janela do chão ao teto, mostrando a strip de Vegas brilhando lá embaixo. O salão estava cheio de homens de terno caro e mulher pingando joia. Todo mundo parecia conhecer o Sung-min. Faziam reverência respeitosa enquanto ele passava, a mão da Kesha segura firme na dele. Na mesa deles, Sung-min apresentou ela para vários parceiros de negócio. Kesha sorria e apertava a mão, tentando lembrar nome. Tahun sentava do outro lado dela, fazendo comentário baixo que deixava ela menos nervosa. Aí, um homem se aproximou da mesa. Mais velho, talvez 50, cabelo grisalho e olho azul frio. Algo nele fez a pele da Kesha arrepiar. Sung-min, disse o homem suave. Ouvi que adquiriu algo novo recentemente.
Quis ver com meus próprios olhos. Todo o jeito do Sung-min mudou. A mão dele apertou a da Kesha. Victor Kane, não sabia que você estava convidado para esse jantar. Eu vou onde quero. O olho do Victor deslizou sobre Kesha como óleo. Então essa é a noiva rejeitada que todo mundo tá falando. Vi o vídeo, bastante divertido. Kesha sentiu o rosto esquentar de vergonha. Sung-min começou a se levantar, mas Victor continuou falando. Tenho que me perguntar o que você viu nela, porém. Ela é meio grande, né? Não exatamente o tipo de homem do teu status costuma manter por perto. Victor deu risinho. Mas, de novo, talvez você só tenha pena dela. As palavras acertaram Kesha como soco físico. Todas as inseguranças voltaram correndo. Talvez Victor tivesse razão. Talvez o Sung-min só tivesse sendo gentil. Talvez tudo isso fosse pena. Sung-min se moveu tão rápido que Kesha mal viu. Num segundo estava sentado, no outro tinha Victor pela garganta batendo ele na parede mais próxima. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Deixa eu deixar uma coisa bem claro, disse Sung-min, voz mortalmente calma. Kesha é minha. Ela é perfeita exatamente como é, e se você ou qualquer outro desrespeitar ela de novo, eu acabo com você. Não machuco, não assusto. Acabo completamente. Entendeu? O rosto de Victor tinha ficado roxo. Conseguiu o aceno minúsculo. Sung-min soltou ele e o homem desabou no chão, ofegante. Sung-min virou de volta para a mesa, ajeitando o paletó com calma. A gente vai embora. Ta-hun conduziu o resto da reunião. Ele pegou a mão da Kesha e levou ela para fora do restaurante. Ninguém tentou parar. No elevador de volta para a suíte, Kesha estava tremendo, não de medo, de algo completamente diferente. O jeito que Sung-min tinha defendido ela, a violência crua mal contida debaixo da superfície polida dele, despertou algo primitivo dentro dela. A porta do elevador abriu. Andaram até a suíte em silêncio. Assim que a porta fechou atrás deles, Sung-min virou para ela. Desculpa você ter que ver esse lado meu. Sei que foi assustador. Kesha chegou perto dele, pressionando palma no peito dele. Sentiu o coração dele batendo forte. Não tô assustada. Tô grata. Ninguém nunca me defendeu assim. Vai se acostumar, porque eu falei sério em cada palavra. Você é minha, Kesha, e eu protejo o que é meu. Ela olhou para ele por baixo dos cílios, depois... Para de falar e me mostra. Algo estalou no controle do Sung-min. Ele segurou o rosto dela e beijou forte. Toda a delicadeza do beijo na praia substituída por fome crua. Kesha retribuiu com a mesma força, mão fechando na camisa dele. Tropeçaram para o quarto, boca nunca se separando. Mão do Sung-min encontrou o zíper do vestido dela e puxou devagar. O tecido verde caiu aos pés dela. Ele recuou para olhar para ela, parada ali só de lingerie de renda. Perfeita, absolutamente perfeita. Kesha odiava o corpo dela. Grande demais, macio demais, demais. Mas o jeito que Sung-min olhava para ela com adoração e desejo fez ela se sentir deusa. Ela estendeu a mão para os botões da camisa dele, atrapalhando na pressa. Ele ajudou, tirando a camisa para revelar corpo que deixou a boca dela seca. Músculo magro, pele lisa, alguma cicatriz que contavam história que ela queria aprender. Quando caíram na cama juntos, pele na pele, Kesha sentiu que estava queimando por dentro. Sung-min beijou cada centímetro dela, pescoço, ombro, curva da barriga, mão traçando quadril, coxa, aprendendo cada mergulho e saliência. Cê tá tremendo? Murmurou ele na pele dela. Nunca senti assim antes. Como se fosse explodir. Então explode. Eu te seguro. Quando finalmente se juntaram, Kesha explodiu. Cor explodiu para trás dos olhos dela. Sung-min se movia com poder controlado, olhando o rosto dela, aprendendo o que fazia ela suspirar e arquear. Ele sussurrava palavras em coreano que ela não entendia, mas sentia nos ossos. Fizeram amor por horas, aprendendo o corpo um do outro,
empurrando o limite e descobrindo que trazia mais prazer. Kesha nunca tinha se sentido tão desejada, tão valorizada, tão completamente segura, sendo tão vulnerável. Depois ficaram embolados, suados e satisfeitos. Sungmin traçava um padrão preguiçoso nas costas dela. Lá fora, à janela, Vegas brilhava com luz, mesmo sendo quase amanhecer. Fica comigo, disse Sungmin baixinho. Não só na minha casa. Fica comigo de todo jeito. Seja minha completamente. Kesha levantou a cabeça para olhar para ele. Os olhos escuros dele estavam sérios, vulneráveis de jeito que ela nunca tinha visto antes. Eu já sou tua. Acho que fui desde o momento que você desceu aquele corredor. Ele a beijou suave, doce, selando promessa entre eles. E enquanto o sol começava a nascer no deserto, Kesha sabia que tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ela tinha encontrado um lar. Bastante divertido. Kesha sentiu o rosto esquentar de vergonha. Sungmin começou a se levantar, mas Vitor continuou falando. Tenho que me perguntar o que você viu nela, porém. Ela é meio grande, né? Não exatamente o tipo que homem do teu status costuma manter por perto. Vitor deu risinho. Mas, de novo, talvez você só tenha pena dela. As palavras acertaram Kesha como soco físico. Todas as inseguranças voltaram correndo. Talvez Vitor tivesse razão. Talvez o Sungmin só tivesse sendo gentil. Talvez tudo isso fosse pena. Sungmin se moveu tão rápido que Kesha mal viu. Num segundo estava sentado. No outro tinha Vitor pela garganta, batendo ele na parede mais próxima. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, disse Sung, voz mortalmente calma. Kesha é minha. Ela é perfeita exatamente como é. E se você ou qualquer outro desrespeitar ela de novo, eu acabo com você. Não machuco, não assusto, acabo completamente. Entendeu? O rosto do Vitor tinha ficado roxo. Conseguiu aceno minúsculo. Sungmin soltou ele e o homem desabou no chão, ofegante. Sungmin virou de volta para a mesa, ajeitando o paletó com calma. A gente vai embora. Tahun conduziu o resto da reunião. Ele pegou a mão da Kesha e levou ela para fora do restaurante. Ninguém tentou parar. No elevador de volta para a suíte, Kesha estava tremendo. Não de medo, de algo completamente diferente. O jeito que Sungmin tinha defendido ela, a violência crua mal contida debaixo da superfície polida dele, despertou algo primitivo dentro dela. A porta do elevador abriu. Andaram até a suíte em silêncio. Assim que a porta fechou atrás deles, Sungmin virou para ela. Desculpa você ter que ver esse lado meu. Sei que foi assustador. Kesha chegou perto dele, pressionando palma no peito dele. Sentia o coração dele batendo forte. Não tô assustada. Tô grata. Nunca ninguém me defendeu assim. Se acostuma, porque falei sério em cada palavra. Você é minha, Kesha, e eu protejo o que é meu. Ela olhou para ele por baixo dos cílios e depois... Para de falar e me mostra. Algo estalou no controle do Sungmin. Ele segurou o rosto dela e beijou forte, toda a delicadeza do beijo na praia substituída por fome crua. Kesha retribuiu com a mesma força, mão fechando na camisa dele. Tropeçaram para o quarto, boca nunca se separando. Mão do Sungmin encontrou o zíper do vestido dela e puxou devagar. O tecido verde caiu aos pés dela. Ele recuou para olhar para ela parada ali só de lingerie de renda. Perfeita, respirou ele. Absolutamente perfeita. Kesha odiava o corpo dela. Grande demais, macio demais, demais. Mas o jeito que Sungmin olhava para ela com adoração e desejo fez ela se sentir deusa. Ela estendeu a mão para os botões da camisa dele, atrapalhando na pressa. Ele ajudou, tirando a camisa,
para revelar um corpo que deixou a boca dela seca. Músculo magro, pele suave, algumas cicatrizes que contavam história que ela queria aprender. Quando caíram da cama juntos, pele na pele, Kesha sentiu que estava queimando por dentro. Sungmin beijou cada centímetro dela, pescoço, ombro, curva da barriga, mão traçando quadril, coxa, aprendendo cada mergulho e saliência. Você tá tremendo, murmurou ele na pele dela. Nunca me senti assim antes. Como se fosse explodir. Então explode. Eu te seguro. Quando finalmente se juntaram, Kesha explodiu. Cor explodiu por atrás dos olhos dela. Sungmin se movia com poder controlado, olhando o rosto dela, aprendendo o que a fazia ofegar e arquear. Sussurrava a palavra em coreano que ela não entendia, mas sentia nos ossos. Fizeram amor por horas, aprendendo o corpo um do outro, empurrando limites, descobrindo o que trazia mais prazer. Kesha nunca tinha se sentido tão desejada, tão valorizada, tão completamente segura sendo tão vulnerável. Depois ficaram embolados, suados e satisfeitos. Sungmin traçava padrão preguiçoso nas costas dela. Lá fora, a janela, Vegas brilhava com luz mesmo sendo quase amanhecer. Fica comigo, disse Sungmin baixinho. Não só na minha casa. Fica comigo de todo jeito. Seja minha completamente. Kesha levantou a cabeça para olhar para ele. Os olhos deles escuros estavam sérios, vulneráveis de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Eu já sou tua, sussurrou ela. Acho que fui desde o momento que você desceu aquele corredor. Ele a beijou suave, doce, selando uma promessa entre eles. E enquanto o sol começava a nascer no deserto, Kesha sabia que tinha encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Tinha encontrado um lar. Nova York em outubro era bonita. Folhas virando dourado e vermelho, ar com aquela crocância perfeita que fazia Kesha querer andar para todo lado. O apartamento de cobertura do Sungmin em Manhattan ficava em Tribeca, com janela enorme com vista para o rio Hudson. Era diferente da mansão na Flórida, mas tão luxuosa quanto. Kesha estava no que logo seria a padaria dela, respirando o cheiro de tinta fresca. O espaço era perfeito. Teto alto, com tijolo exposto, janela grande que deixava a luz natural entrar, espaço suficiente para vitrine e mesa. Sungmin tinha cumprido a palavra. Entregou a chave há 2 semanas e disse para ela fazer exatamente o que quisesse. O forno chega amanhã, disse Sungmin, chegando por trás dela e envolvendo o braço na cintura dela. E o empreiteiro disse que a cozinha fica pronta para inspeção até sexta. Kesha encostou nas costas dele no peito. Isso está realmente acontecendo. Vou abrir uma padaria em Manhattan. Você vai ser a padaria mais bem-sucedida da cidade. Ele beijou a têmpola dela. Tenho completa fé em você. No último mês, o relacionamento deles tinha mudado para algo mais profundo. Eles eram parceiros agora, em todo sentido. Kesha passava a manhã planejando a padaria e à tarde no escritório em casa do Sungmin, onde ele começou a pedir opinião dela em questão de negócio. Descobriu que dirigir um império subterrâneo exigia contabilidade sofisticada. Dinheiro precisava ser movido, investimento acompanhado, negócio legítimo mantido como fachada. A cabeça afiada da Kesha para números deixava ela inestimável. Ela via discrepâncias que outros perdiam, encontrava padrão em registro financeiro, sugeria solução para problema complicado. Você está desperdiçando o talento assando, brincou Tahun semana passada. Devia dirigir um fundo de hedge. Mas a Kesha amava assar. Amava criar algo com as mãos, ver a cara das pessoas se iluminar quando provavam algo gostoso. O padaria era o sonho dela, e o Sungmin a apoiava completamente. O sininho acima da porta da padaria tocou. Kesha virou, esperando o empreiteiro. Em vez disso, Brandon estava na porta parecendo nada como o homem arrogante do casamento.
Terno amassado, cabelo bagunçado, olheiras escuras. Todo o corpo do Sung-min travou. Ele deu um passo à frente da Kesha, protetor. Você tem 3 segundos para sair antes que eu tire você daqui eu mesmo. Por favor, disse Brandon, voz racada. Só preciso falar com a Kesha. 5 minutos. Kesha colocou a mão no braço do Sung-min. Sentiu a tensão vibrando nos músculos dele. Tá tudo bem. Deixa ele falar o que veio falar. Sung-min não se mexeu. Fico bem aqui. Se ele falar uma palavra errada, some. Brandon deu mais um passo para dentro da padaria, mantendo distância. Kesha, vim pedir desculpa. O que fiz no casamento foi imperdoável. Fui cruel e burro, e me arrependo todo santo dia desde então. Por que você tá aqui de verdade, Brandon? Perguntou Kesha, fria. Você deixou teu sentimento bem claro. Minha família perdeu tudo, soltou Brandon. Depois que te insultei, depois do que rolou com o Sung-min, todos os parceiros de negócio sumiram. A empresa do meu pai faliu. Perdemos casa, carro, tudo. Meus pais nem falam comigo. Me culpam por destruir a vida deles. Kesha sentiu lampejo de pena, mas morreu rápido. Então veio aqui esperando que eu o quê? Pedir pro Sung-min arrumar as coisas para você? Vim implorar perdão, disse Brandon desesperado. E sim, perguntar se tem alguma coisa que você possa fazer. Sei que não mereço, sei que fui horrível, mas por favor, Kesha, minha família tá sofrendo. O riso do Sung-min foi áspero. Tua família tá sofrendo por escolha que você fez. Ação tem consequência. O rosto do Brandon desabou. Eu sei. Fui criado para achar que aparência era tudo, que imagem importava mais que caráter. Agora eu vejo o quanto estava errado. Ele olhou para Kesha com lágrima nos olhos. Você merecia muito melhor do que o jeito que te tratei. Desculpa, de verdade. Kesha estudou ele por longo momento. Parte dela, a parte que foi humilhada em frente a centenas de pessoas, queria que ele sofresse mais. Mas outra parte, a parte que o Sung-min amava, não conseguia achar satisfação na dor de ninguém. Aceito teu pedido de desculpa, disse ela baixinho. Mas não vou te ajudar. Não porque eu sou cruel, mas porque você precisa aprender essa lição. Precisa entender que o jeito que você trata as pessoas importa, que palavra tem poder e consequência. Ela chegou mais perto do Sung-min, que imediatamente puxou ela para o lado dele. Eu segui em frente, Brandon. Tô com alguém que vê meu valor, que me celebra em vez de me derrubar. Tô feliz, mais feliz do que jamais seria com você. Os ombros do Brandon caíram em derrota. Dá pra ver, ele te olha como se você fosse tudo. Limpou os olhos. Espero que tenha uma boa vida, Kesha. Você merece. Ele virou e saiu sem mais palavras. O sininho tocou suave quando a porta fechou atrás dele. Sung-min segurou o rosto da Kesha nas mãos. Tá tudo bem? Tô perfeita, disse ela sinceramente. Pela primeira vez na vida, sinto que tô exatamente onde deveria estar. Naquela noite, depois de um dia longo planejando padaria, Sung-min disse para Kesha se agasalhar. Ia levá-la para lugar especial. Subiram de elevador até o último andar do prédio, mas em vez de parar na cobertura, continuaram subindo. O rooftop estava transformado, luzinha de fada pendurada entre árvores plantadas, criando dossel de luz quente. Um jardim estralado com flor brotando em vaso grande. Mobiliário confortável arrumado ao redor de uma fonte pequena. A cidade brilhava ao redor deles como uma caixa de joias. Quando você fez isso? Respirou Kesha, girando para absorver tudo. Trabalhando há 3 semanas. Tahun ajudou a te distrair. Sung-min pegou a mão dela e levou para um banco acolchoado perto da fonte.
Queria criar um lugar que fosse só nosso, onde a gente pudesse fugir sem sair de casa. Sentaram perto, dividindo o calor contra o frio de outubro. A cidade zumbia lá embaixo, mas ali em cima existiam no próprio mundo particular. Posso te contar uma coisa? Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém? Sempre, disse Kesha, pegando a mão dele. Ele ficou em silêncio um longo momento, olhando para o skyline. Cresci em Seul, muito pobre. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, deixando minha mãe com 3 filhos e sem dinheiro. Ela trabalhava 3 empregos, mas nunca era o suficiente. Quando eu tinha 14, ela ficou doente. Câncer. Não tinha dinheiro para tratamento. Kesha apertou a mão dele, coração doendo pelo menino que ele foi. Vi ela morrer devagar durante 6 meses. O tempo todo eu era potente, inútil. Depois que ela foi embora, prometi a mim mesmo que nunca mais ia ser fraco, nunca mais ia ser pobre. A voz dele estava rouca, de dor antiga. Fiz coisas que não me orgulho para sobreviver. Trabalhei para gente que me ensinou como o mundo realmente funciona. No final, eu fui esperto e cruel o suficiente para tomar conta, para construir algo meu. É por isso que você ajuda gente que não pode ir na polícia, porque entende como é não ter para onde ir. Sim, mas também aprendi a manter todo mundo à distância. Emoção era fraqueza, amor era risco. Tinha mulher, mas nunca alguém que importasse. Construí um muro tão alto que nada passava. Ele virou para encarar ela de frente, olhos escuro e intenso. Até você. O fôlego da Kesha prendeu. Aquele dia na Copa, quando você dividiu teu almoço com alguém que mal conhecia, você quebrou algo dentro de mim. Comecei a observar, a estudar você, tentando entender como você continuava tão quente num mundo que muitas vezes é cruel. Você tinha sido martirizada, eu via nos teus olhos, mas não deixou isso te tornar amarga. O polegar dele traçava círculo na palma dela. Me apaixonei por você muito antes daquele casamento. Kesha, quando eu vi o Brandon te humilhar, não consegui ficar quieto mais. Eu tive que te ter. Tive que te mostrar o que você merece. Lágrima escorreu pelo rosto da Kesha. Eu também te amo. Acho que comecei a cair no momento que você desceu aquele corredor. Você olhou para mim como se eu fosse preciosa, como se valesse a pena salvar. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito antes. Sung-min limpou as lágrimas dela delicadamente. Você me salvou também. Me lembrou que tem mais na vida do que poder e controle, que ser vulnerável com a pessoa certa não é fraqueza, é força. Ele a beijou então, suave e doce e cheio de promessa. Kesha merreu nele, despejando tudo que sentia no beijo. Quando se afastaram, os dois ofegantes. Me leva para dentro, sussurrou Kesha contra os lábios dele. Preciso de você. Eles mal conseguiram chegar no quarto. Roupa ficou pelo caminho, da porta do rooftop até a cama. Dessa vez, o amor deles foi diferente, mais lento, mais profundo. Cada toque era confissão, cada beijo era promessa. Sung-min tomou tempo mapeando cada centímetro do corpo da Kesha com mão e boca. Sussurrava o quanto amava as curvas dela, a maciez, o jeito que ela reagia ao toque dele. Fazia ela se sentir obra de arte, algo para ser valorizado e adorado. Quando Kesha tocou nele de volta, explorando os planos duros do corpo dele, Sung-min tremia sob as mãos dela. Ela amava que conseguia afetar ele assim, que esse homem poderoso se rendia completamente a ela. Se moveram juntos em ritmo perfeito, encontrando conexão que ia além do físico. Isso era a alma se tocando, coração se amarrando, duas pessoas virando algo maior juntas do que jamais foram separadas. Depois, ficaram embolados nos lençóis, pele esfriando no quarto com ar-condicionado. Kesha traçava a cicatriz no peito do Sung-min.
cada uma história do passado difícil dele. Me conta dessa, disse ela baixinho, tocando marca longa nas costelas dele. Briga de faca. Eu tinha 17, protegendo minha irmã de homem que não aceitava não. E essa? Tocou no ombro dele. Tiro. 3 anos atrás. Negócio que deu errado. Ela beijou cada cicatriz com delicadeza. Obrigada por sobreviver, por estar aqui comigo agora. Sung-min puxou ela para perto, enterrando o rosto no cabelo dela. Obrigado por ver além do monstro que todo mundo vê. Por amar tudo de mim, até as partes escuras. Você não é monstro, insistiu Kesha com força. É homem que faz o necessário para proteger quem ama. Não tem nada de monstruoso nisso. Eles dormiram assim, enrolados um no outro, coração batendo no mesmo ritmo. Lá fora, Nova York nunca dormia, sempre em movimento, sempre mudando. Mas naquele momento, naquela cama, o tempo parava. Kesha tinha encontrado o lar, não num lugar, mas numa pessoa. Em braço forte que a segurava perto, em olhos escuros que via o verdadeiro valor dela, em um coração perigoso que batia só por ela. Estava completamente, totalmente, perfeitamente apaixonada e sabia, sem sombra de dúvidas, que Sung-min sentia exatamente o mesmo. A padaria estava aberta há 2 meses e já era um sucesso. Fila se formava toda manhã pelo bolo de limão da Kesha e croissants de chocolate. Blogueiro de comida delirava pelos rolinhos de canela dela. Ela até saiu numa matéria do New York Times sobre os melhores lugares novos de sobremesa da cidade. Quando o investidor em potencial de Boston entrou em contato querendo conversar sobre abrir segunda filial, Kesha ficou animada. Sung-min ficou menos entusiasmado. Não gosto de você viajar sem mim, disse ele naquela manhã, vendo ela arrumar mala de pernoite. É só Boston. Volto amanhã à noite, beijou Kesha suave. Além do mais, Tae-hun vai comigo. Vou ficar perfeitamente segura. Sung-min puxou ela para perto, segurando mais tempo do que o normal. Me liga no segundo que chegar, de novo antes de dormir e no momento que qualquer coisa parecer errado. Você se preocupa demais, brincou ela, sem entender o instinto que deixava ele tenso. Agora, sentada num armazém frio, com as mãos amarradas atrás das costas, Kesha entendia. Devia ter escutado aquela preocupação na voz dele. A reunião em Boston tinha sido legítima. Encontrou o investidor num restaurante legal, conversou número e localização, ficou animada com a expansão. Tae-hun estava com ela o tempo todo, vigiando tudo com cuidado. Mas quando estavam voltando para o hotel a pé, uma van parou, um homem com uma arma pegou ela antes que Tae-hun pudesse reagir. Ela ouviu ele gritar, ouviu um tiro, depois alguém pressionou um pano na cara dela e tudo escureceu. Acordou aqui. Piso de concreto, parede de metal, lâmpada única pendurada no teto. Cabeça latejava, pulso queimava da corda. Medo gelado no estômago. A porta de metal raspou abrindo. Victor Kane entrou, parecendo satisfeito consigo mesmo. 2 homens grandes flanqueando ele. Finalmente acordada. Ótimo. Victor puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. Espero que meus homens não tenham sido muito bruto. Preciso de você consciente e capaz de falar. O que você quer? A voz da Kesha saiu mais forte do que ela sentia. Simples. Quero que Sung-min entenda que não pode me humilhar sem consequência. O sorriso de Victor era frio. Me envergonhou em Las Vegas. Me fez parecer fraco na frente de gente importante. Isso é bade pro negócio. Então me sequestrou. Esse é o teu plano genial. Você é a fraqueza dele. A única coisa nesse mundo que ele realmente se liga. Você é a fraqueza dele. Ele vai fazer qualquer coisa para ter você de volta, incluindo me dar o que eu quero. A cabeça da Kesha girava. Tinha aprendido o suficiente sobre o mundo do Sung-min para entender como isso funcionava. Victor ia fazer demanda. Sung-min ia ter que escolher entre o império dele e a segurança dela. De qualquer jeito, Victor ganhava. Ele vai te matar por isso, disse Kesha baixinho. Victor riu. Hã? Vai tentar. Mas eu tenho você, e isso muda tudo.
De volta em Nova York, o celular do Sung-min vibrou com ligação do Ta-hun. No momento que ouviu a voz apavorada do amigo, o mundo parou. Levaram ela. Tentei impedir. Levei um tiro, mas vou sobreviver. Chefe, levaram a Kesha. O celular se espatifou na mão do Sung-min. O escritório em casa dele de repente parecia pequeno demais. Ar rarefeito demais. Raiva pura e absoluta inundou ele. Não a raiva controlada que ele usava em negócio. Isso era algo primal, algo assassino. Todo mundo agora, falou no celular reserva voz mortalmente calma. Em 1 hora, 20 das pessoas mais confiáveis dele lotaram a cobertura. Sung-min ficou na frente deles e todos deram um passo inconsciente para trás. Já tinham visto ele bravo antes. Isso era diferente. Isso era homem que queimaria o mundo inteiro em cinza. A especialista em tecnologia dele, uma jovem chamada Dena, trabalhava freneticamente no laptop. Chefe, tô pegando conversa nos canais criptografados do Ken. Eles estão em Boston, em algum lugar perto do distrito portuário. Afina isso. 4 horas depois, tinha um endereço. Um armazém abandonado que a empresa do Victor era dona, através de 3 empresas de fachada. Sung-min reuniu o time, conferiu as armas e virou outra pessoa completamente. Não o homem que levava café da manhã na cama para Kesha. Não o amante gentil que sussurrava a palavra doce. Esse era um monstro que as pessoas sussurravam com medo. O ataque ao armazém foi rápido e brutal. Sung-min passou pelos guardas do Victor como a própria morte. Não sentiu nada quando eles caíram, sem misericórdia, sem hesitação. Tinham levado o coração dele, e ele ia pintar as paredes com qualquer um que ficasse no caminho. Ta-hun, apesar do ferimento no ombro, lutou do lado dele. Juntos, limparam cômodo por cômodo. O terno caro do Sung-min ficou arruinado de sangue, nenhum dele. Os olhos escuros dele estavam vazios de tudo menos propósito. Depois, ele encontrou ela. Kesha, sentada amarrada numa cadeira no fundo, hematoma se formando na bochecha. No momento que o Sung-min viu aquilo, algo dentro dele se despedaçou e se reformou mais duro. Victor estava do lado dela, arma apontada para a cabeça dela. Um passo mais perto e ela morre, ameaçou Victor. Sung-min parou por 3 batimentos de coração. Avaliou a situação com o cálculo frio que o tornava tão perigoso. Depois sorriu. E foi a coisa mais aterrorizante que alguém naquela sala já tinha visto. Você morreu no momento que tocou nela. Só não sabia ainda. Tudo aconteceu em segundos. Sung-min se moveu com velocidade que não devia ser possível. Sacou a arma e atirou, acertando o pulso do Victor. O homem gritou, deixando a arma cair. Antes que ela batesse no chão, Sung-min estava em cima dele. O que veio depois foi brutal. Sung-min espancou o Victor com as mãos nuas. Cada golpe alimentado por horas de medo e raiva. Quando o Victor caiu, Sung-min puxou ele de pé e fez isso de novo e de novo. Não parou até o Victor Ken parar de respirar completamente. Só aí Sung-min virou para Kesha. As mãos dele, cobertas de sangue, tremiam enquanto desamarrava as cordas dela. Ele te machucou? Me diz onde ele te machucou. Tô bem, tô bem. Kesha jogou os braços em volta dele, sem ligar para o sangue, sem ligar para nada, além de que ele estava ali. Você veio me buscar. Sempre. Sempre vou te buscar. A voz dele quebrou. Achei que tinha te perdido. Eles voaram para Seattle naquela noite, para safe house que ninguém conhecia. Kesha tomou banho, lavando o terror do dia. Quando saiu enrolada no hobby macio, encontrou o Sung-min parado na janela. Ele também tinha se limpado, mas as mãos ainda tremiam levemente. Ela viu as rachaduras na armadura dele,
o medo que ele estava encontrando. Ei, disse ela suave, atravessando até ele. Tô aqui, tô segura. Eu matei ele. A voz dele era oca. Bati nele até a morte com as mãos nuas, enquanto você assistia. Você viu o monstro, Kesha. Viu o que eu sou de verdade. Kesha segurou o rosto dele nas mãos, forçando-o a olhar para ela. Eu vi um homem protegendo a mulher que ama. Vi alguém que move céu e terra para me manter segura. Não tem nada de monstruoso nisso. Eu gostei. Confessou ele, voz quebrada. De machucar ele, de acabar com ele. Por um momento queria que ele sofresse mais. Ele me sequestrou, ameaçou me matar. Você tinha todo o direito de sentir isso. Ela encostou testa na dele. Eu te amo, Sung-min. Tudo de você. O cavalheiro que me traz o café da manhã, o guerreiro que despedaça quem me ameaça. Cada pedacinho. Um soluço rasgou da garganta dele. Esse homem perigoso que nunca mostrava fraqueza desabou nos braços dela. Kesha segurou ele enquanto ele tremia, enquanto meses mantendo tudo sob controle finalmente rachavam. Quando ele finalmente levantou a cabeça, os olhos dele estavam vermelhos, mais claros. Acabei com tudo isso. O império, a violência, a vida que te colocou em perigo. As mãos dele seguraram o rosto dela. Eu tô saindo fora. Tenho um negócio legítimo o suficiente para nos sustentar para sempre. Quero vida limpa com você. Casamento, talvez filho um dia. Coisa normal. Tem certeza? Esse mundo é tudo que você conhece. Você é tudo que eu preciso conhecer. Ele beijou ela a fundo, despejando tudo o que sentia. Casa comigo, Kesha. Seja minha esposa. Deixe eu passar o resto da minha vida te mantendo segura e feliz. Sim, respirou ela. Sim para tudo. Eles foram para o quarto, necessidade substituindo o medo. Sung-min tirou a roupa dela suave, reverente, mãos adorando cada centímetro de pele. Quando a deitou na cama, cobriu o corpo dela com o dele, precisando senti-la viva e inteira por baixo dele. O amor deles foi desesperado e intenso. Cada toque era lembrança de que tinham sobrevivido. Cada beijo era uma promessa de para sempre. Sung-min se movia entre ela com poder controlado, olhando o rosto dela, memorizando cada expressão. Quando Kesha chamou o nome dele e se despedaçou em volta dele, ele seguiu imediatamente, se esvaziando dentro dela como se tivesse dando a alma para ela. Fizeram amor mais 2 vezes durante a noite, incapazes de chegar perto o suficiente, de sentir o suficiente, de provar que estavam realmente juntos. Entre as rodadas falavam do futuro. A padaria de Kesha crescendo, negócio legítimo do Sung-min, um casamento pequeno e privado, talvez casa em um lugar quieto onde pudessem ser só eles mesmos. Quando o amanhecer rompeu sobre o Pacífico, pintando o céu de rosa e ouro, eles estavam embolados juntos. Sung-min traçava padrão nas costas da Kesha enquanto ela descansava a cabeça no peito dele, ouvindo o coração dele bater. Quase te perdi. Não aguento passar por isso de novo. Você não me perdeu. Tô aqui. E não vou a lugar nenhum. Você tá preso comigo para sempre. Para sempre soa perfeito. Ele beijou ela suave. Eu te amo mais do que sabia que era possível amar alguém. Eu também te amo, sussurrou ela. Meu homem perigoso, gentil, complicado, perfeito. Lá fora o mundo continuava girando. Mas naquele momento, naquela cama, eles tinham tudo o que precisavam. Amor que tinha sido testado e provado inquebrável. Confiança conquistada no fogo e um futuro se estendendo à frente deles, cheio de possibilidade. Sung-min tinha passado a vida inteira lutando.
Agora finalmente podia descansar, porque tinha encontrado algo que valia mais que poder, controle ou império. Tinha encontrado lar nos braços da Kesha, e isso valia tudo. 6 meses tinham mudado tudo. Kesha estava na frente de espelho de corpo inteiro numa vila à beira-mar em Maui, mal reconhecendo a mulher que olhava de volta. O vestido de noiva era simples, mas deslumbrante. Seda branca que fluía como água pelas curvas dela, com manga de lenda delicada e decote que mostrava o suficiente. Cabelo em onda solta com flor de plumeria branca fresca atrás da orelha. Ela parecia feliz, parecia amada. Você tá brilhando, disse a irmã Michelle, ajustando as flores no cabelo da Kesha. Nunca te vi assim, como se tudo finalmente fizesse sentido. Os olhos da Michelle marejaram. Tô tão feliz por você. Quando eu vi aquele vídeo do teu primeiro casamento, quis voar para Miami e socar a cara do Brandon. Mas aí o Sung-min desceu aquele corredor e eu soube que ele era o teu cara. Ele me salvou, de todo jeito que uma pessoa pode ser salva. Os últimos 6 meses tinham sido redemoinho de mudança. Fiel à palavra, Sung-min tinha abandonado o império criminoso dele. Transferiu o controle para associados confiáveis que mantivessem as coisas rodando, mas ele estava fora completamente. Agora focava nos negócios legítimos: imóvel, investimento em tecnologia, empresa de importação. Tudo legal, tudo limpo. A padaria da Kesha tinha explodido além do sonho mais louco dela. O ponto em Manhattan era tão bem sucedido que ela abriu mais 4, um em Brooklyn, outro em Boston, 2 em Miami. Empregava 30 pessoas agora. Revista de comida escrevia sobre ela, chefe famoso vinha provar a sobremesa dela. Estava vivendo o sonho que mal se permitia imaginar. Mas a melhor parte era chegar em casa toda noite para o Sung-min, para o homem que olhava para ela como se ela tivesse pendurado à lua, que apoiava cada sonho, comemorava cada vitória e segurava ela em cada momento de dúvida. Tá na hora, disse Michelle, apertando a mão dela. Teu noivo tá esperando. A cerimônia era na praia no pôr do sol. Só 20 convidados, só gente que realmente importava. Tahan estava do lado do Sung-min como padrinho, bonito de terno cinza claro. A senhora Cheng enxugava olho com um lenço. Alguns amigos próximos da Kesha de Nova York sentavam em cadeiras brancas arrumadas na areia. Mas Kesha só tinha olhos para o Sung-min. Ele estava no fim do caminho marcado por tocha tique, o mar atrás dele virando dourado e rosa no sol que se punha. Usava camisa branca impecável com manga dobrada e calça cinza clara. Sem gravata, casual mas elegante. Quando viu Kesha, o rosto dele se transformou. Amor, maravilha e alegria misturados. Kesha caminhou descalça até ele, vestido arrastando na areia. Ninguém entregava ela, porque ela não era propriedade para ser transferida. Vinham até ele como igual, como parceira, como mulher escolhendo o próprio futuro. Quando chegou nele, Sung-min pegou as 2 mãos dela. Os olhos dele já estavam marejados. Você tá tão linda, sussurrou ele. Você também, sussurrou ela de volta. A oficiante, mulher mais velha gentil com flor no cabelo prateado, sorriu para os dois. Estamos reunidos aqui no paraíso para testemunhar o casamento de Kesha e Sung-min. Essa é uma história de amor que começou com coragem, com alguém vendo valor onde outro não via nada, com 2 corações se encontrando contra todas as oportunidades. Ela acenou para o Sung-min. Seus votos? Sung-min pigarreou. As mãos dele tremiam levemente enquanto segurava as dela. 6 meses atrás, eu entrei num casamento e fiz a coisa mais louca que já fiz. Reivindiquei uma mulher que mal conhecia como minha. Todo mundo achou que eu estava louco, talvez eu estava. Mas desde o primeiro momento que te vi, Kesha, eu soube. Eu soube que você era a pessoa que eu esperei a vida inteira. Lágrima rolou pela bochecha da Kesha. Sung-min limpou delicadamente, toque carinhoso. Você me ensinou que amor não é fraqueza, que ser vulnerável com a pessoa certa é a coisa mais corajosa que existe. Você viu além do monstro que todo mundo teme,
e encontrou o homem por baixo. O homem que só queria ser digno de alguém como você. A voz dele quebrou. Prometo passar cada dia do resto da minha vida provando que você é a coisa mais preciosa do meu mundo. Prometo suportar teus sonhos, comemorar tuas vitórias e te segurar em cada desafio. Prometo amar cada parte de você exatamente como é enquanto eu viver. Kesha estava chorando de vez agora, lágrima feliz que ela nem tentava enxugar.